Boa noite, pessoal. Graça e paz do Senhor para cada um de vocês. Nesse mês de março, né, é o mês da oração, né, em comemoração à oração, né? E para nós a oração ela é fundamental, ela tem uma fundamental importância para a nossa vida como cristão, na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E a gente tem o exemplo do próprio Jesus que vivia uma vida contínua aí de oração. Então hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que baseado no texto lá de Êxodo, capítulo 33, versículo 7 a 11. Êxodo, capítulo 33, versículo 7 a 11. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Feche teus olhos um pouquinho. Vamos ter um tempinho de oração? Deus santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor sempre deseja um relacionamento conosco, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque em tudo o Senhor nos dá o exemplo e nos ajuda a caminhar a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então, quando a gente fala de oração, né, a gente lembra que orar é uma ação. Sim, orar é uma ação. Orar é um estilo de vida. Orar é a ação principal de todo cristão. Todo cristão precisa ter uma vida de oração. Precisa ter uma vida de oração que faz diferença, porque precisa ser uma vida de oração em que a pessoa verdadeiramente quer estar na presença do Senhor, quer conversar com Ele, quer ouvi-lo, não só como um pai, mas também como um amigo, assim como o Senhor tinha essa relação aí com Moisés, como a gente acabou de ler aqui no texto de Êxodo. Sem oração, a gente não tem nada. Então a oração, ela é o nosso canal, ela é o nosso vínculo, ela é a nossa maneira da gente conversar com Deus, né? E isso é muito importante para a nossa vida. Independente do tempo que nós vivemos, se é um tempo mais fácil, um tempo mais difícil, com desafios ou não, né? A palavra de Deus fala que nós precisamos estreitar sempre o nosso relacionamento com o Senhor. E isso só acontece através da nossa vida de oração. Porque é através dessa vida de oração que a gente estabelece o nosso relacionamento com o Senhor. Vai estabelecendo esse relacionamento. E aí eu queria pontuar algumas coisas com vocês hoje sobre essa questão do relacionamento. Então, a gente precisa lembrar que algumas coisas são fundamentais nos nossos relacionamentos, né? E que com Deus também não é diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, no mínimo, duas pessoas que queiram se relacionar, que queiram se conhecer, elas precisam estabelecer esse relacionamento. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele sempre quis ter um relacionamento conosco. A gente vê isso lá no Gênesis, né? Se a gente for para o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver lá que na viração
viração do dia, o Senhor passeava no jardim, ali tinha comunhão com o homem e com a mulher que ele criou, né? A comunhão de estar junto, de conversar, de passear, né, pelo jardim. Então a gente vê que Deus sempre teve esse desejo de estar conosco, de nos ensinar, de caminhar conosco, de ter uma relação íntima e profunda com os filhos que ele criou. Então a gente vê isso desde o Éden, isso é muito claro, porque a Bíblia coloca isso de uma maneira muito clara. Mas, né, como eu mesmo falei, para que a gente estabeleça um relacionamento, isso tem que vir de ambas as partes, né? Deus tem que querer se relacionar conosco, e a gente já sabe pela palavra que ele tem esse desejo de querer sempre se relacionar conosco. Mas nós também precisamos ter essa questão de querer, de desejar um relacionamento aí com o Senhor. Então a gente precisa também querer esse relacionamento, né, com o Senhor, desejar esse relacionamento e vivenciar esse relacionamento. No texto de Êxodo, a gente vê que Moisés procurava o Senhor na tenda do encontro. O texto diz que todo aquele que buscava o Senhor, então a tenda ela não era um lugar específico para Moisés, né? A tenda, ela era acessível a todo aquele que queria buscar a presença do Senhor. Então, todo aquele que queria buscar a presença do Senhor ia à tenda do encontro, como a gente viu ali no texto de Êxodo. Então, todo aquele que buscava o Senhor saía de encontro aí àquela tenda. Se nós trouxermos aqui também Jesus para essa conversa, né, ele vai nos dizer em Mateus 6, no versículo A: mas ao orar, entra no teu quarto e fechada a porta, ora seu pai que está em secreto. Então nós vemos aqui que o princípio é o mesmo. Então o lugar do encontro, seja na tenda do encontro, que era a tenda do encontro para Moisés, né? Jesus tinha os seus tempos de oração nos mais variados lugares. Às vezes ele subia ao monte para orar, às vezes ele só se retirava para orar. Então a gente vê que para Jesus a questão não era bem o local, a questão era você ter a disposição de estar se colocando na presença de Deus, de estar buscando aí a face do Senhor. O lugar em si do encontro não é muito importante, mas sim que esse seja um tempo de qualidade, que esse seja um tempo onde a gente prioriza estar com o Senhor. É um tempo de prioridade, onde a gente tem prazer, onde a gente tem alegria, onde a gente quer estar com o Senhor, que a gente quer conversar com Ele, a gente quer abrir o coração, a gente quer ter um relacionamento ali de verdade com o Senhor, né? Ter prazer na companhia do Senhor, né? E hoje para nós é muito mais fácil do que era para Moisés, porque como no Antigo Testamento, né, eles não tinham a habitação do Espírito Santo no seu espírito, então eles dependiam das visitações de Deus, né? Eles dependiam aí dessas visitações que Deus fazia, e a gente tem isso no Antigo Testamento inteiro. Mas no Novo Testamento, depois que Jesus morre e ressuscita, e nós temos o Pentecostes, o Espírito Santo é liberado aí para todo aquele que crê, né, sobre toda a terra. Então hoje a gente tem livre acesso ao encontro em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Porque na verdade o Espírito Santo habita no nosso espírito. Então a gente tem um acesso muito mais fácil, né, à presença do Senhor através do sangue de Cristo que foi derramado pelas nossas vidas. Então nos evangelhos a gente vê várias passagens, várias mesmo, onde Jesus se retira das multidões e até muitas vezes do meio dos discípulos para ter um tete-a-tete com o Pai, para ter uma conversa com o Pai, para entregar todas as coisas com o Pai. Um dos momentos muito importantes no ministério de Jesus que vem debaixo de um tempo de oração é quando ele escolhe os 12 discípulos. Você pode ver que os evangelhos falam que Jesus se retira para orar e depois que ele volta desse momento de oração é que ele escolhe os 12 apóstolos que vão caminhar com ele mais de perto. Você tem que lembrar que a essa altura Jesus já tinha gente que seguia ele, já tinha gente que ia atrás dele, porque a fama dele já corria, né? Então
Mas aqueles mais chegados, aqueles que ele ia discipular de uma maneira mais efetiva, ele pediu orientação ao Pai, né? Então ele tem esse tempo de oração com o Senhor antes, né, de escolher ali os 12. Por exemplo, é um momento importante. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que todo relacionamento é uma via de mão dupla. Então você precisa querer se relacionar e a pessoa com você. No caso, Deus sempre quer se relacionar conosco, mas nós precisamos querer nos relacionar com Ele através aí da oração. Outra coisa que é fundamental também é que todo relacionamento necessita de disposição e disponibilidade. Então, quando você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, quando você quer mesmo estar com ela, quando você quer mesmo aprofundar essa relação, você se dispõe a isso. Você abre tempo na sua agenda, você faz questão de ter essa relação, de buscar essa relação, de buscar estreitar os laços. Então você se dispõe, você se disponibiliza, você se propõe firmemente a estar com a outra pessoa. Você dá prioridade para isso. Você se põe à disposição e está totalmente disponível para estreitar esse relacionamento, para fortalecer esse relacionamento, né? Então isso é muito importante. A gente tem que estar sempre disposto e disponível para o Senhor, né? Quanto mais a gente se relaciona com o Espírito Santo, quanto mais a gente se relaciona com o Pai em oração, mais isso vai ficando fácil, mais isso vai ficando mais profundo, porque a gente vai conhecendo ao Senhor assim como a gente é conhecido, né? Então Deus nos conhece completamente, mas Ele quer se fazer conhecer. E para Ele se fazer conhecer, a gente tem que estar aberto, disposto, disponível a ter um relacionamento mais aprofundado com Ele, né? A vida de oração, ela é para ser um tempo não só de petição, ela não é um tempo, ela é um tempo de você sentar junto, de você conversar com o Senhor. É o tempo de você não só falar, mas você ouvir também, né? Muitas vezes a gente tá no momento de oração, a gente fala, pede um monte de coisa, e aí diz, em nome de Jesus, amém, e sai fora. E não é isso, né? A gente tem que aprender a escutar aquilo que Deus quer falar com a gente, né? Aquietar a alma, aquietar o coração, aquietar a mente e ouvir aquilo que Deus tem, né? Porque num relacionamento, as duas pessoas precisam falar, as duas pessoas precisam se relacionar. Então isso é algo que a gente precisa aprender a aperfeiçoar e a aprofundar a cada dia. Para isso, a gente tem que ter disposição e disponibilidade. E a terceira coisa que é importante e fundamental em todo relacionamento é a doação e a entrega. Se a gente for para João, capítulo 15, do versículo 13 a 15, Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Jesus se esvaziou e se deu completamente por nós. Ele se entregou completamente pelas nossas vidas. Um relacionamento se aprofunda na medida em que nós nos doamos cada vez mais para Ele, onde nós nos entregamos cada vez mais para esse relacionamento sem reservas, né? Onde a gente vai falando dos nossos segredos, da nossa intimidade, onde a gente vai abrindo o que está lá no profundo do nosso coração. Então a gente vai se entregando, a gente vai dividindo, partilhando com o Senhor de todas as coisas da nossa vida, né? Onde entregamos tudo, todas as coisas ao Senhor. Amados, a gente precisa de lembrar uma coisinha nesse aspecto. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ter uma relação com o Senhor de doação e de entrega, justamente por relações difíceis
que a gente já teve com pessoas. E se a gente lembrar, a palavra de Deus diz que tolo é o homem que confia no homem. Mas é preciso fazer uma ressalva aqui. A confiança que o Provérbios fala é a confiança irrestrita, total. Mas por que ele fala isso? Porque o ser humano é volúvel. O caráter do ser humano muda. Nós mudamos, né? Nós podemos ter reações completamente inesperadas, diferente de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Nele não há mudança nem sombra de variação. Por isso, a nossa entrega e a nossa doação a Deus pode ser completa e sem reservas, porque Ele não muda. Então, Ele sempre vai ser e sempre será o mesmo, né? E a maneira como Deus age sempre vai estar diante da palavra do Senhor, diante daquilo que a gente conhece pela palavra, porque o Senhor não vai fazer algo que fira o seu próprio caráter. Então, nós precisamos lembrar, né, que Deus não é um ser humano. Então, nele a gente pode ter uma entrega total, uma doação total, porque nele a gente nunca vai ser frustrado, né? Porque Ele, né, é perfeito em todas as coisas, Ele cuida das nossas vidas, Ele nos ama, Ele exerce misericórdia sobre nós, Ele nos perdoa. Às vezes Ele vai nos disciplinar sim, vai puxar a nossa orelha porque é necessário, para que a gente possa ser corrigido, ser transformado, ser tratado, para que a gente tenha a imagem do Senhor restaurada em nós, que é o fruto do Espírito. Mas isso a gente só alcança mesmo aprofundando cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor. E a minha oração pela vida de vocês hoje é que vocês aprofundem o relacionamento que vocês têm com o Senhor, que vocês se disponham, que vocês se disponibilizem, que vocês priorizem o relacionamento com o Senhor, que vocês priorizem a oração, que façam dela um tempo de alegria, um tempo de prazer, mesmo que sejam em meio às lutas, mas que ali vocês sejam consolados, fortalecidos e que o Senhor se revele de uma maneira completamente nova para vocês a cada dia e vocês amem ao Senhor cada dia mais, não porque Ele pode fazer na nossa vida, mas sim pela pessoa maravilhosa que o Senhor é e que vale a pena conhecer e ser conhecido, e é muito gostoso Deus chamar você de amigo. Que essa seja também a sua experiência em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um.